Nós estamos, durante todo esse mês de março, caminhando com Cristo no caminho do Calvário. Nós que ouvimos a voz do Senhor lá em Marcos capítulo 8, dizendo: aquele que quiser me acompanhar, aquele que quiser me seguir, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós que aprendemos a viver nesse modo de vida cruciforme, nós que aprendemos com Jesus que precisamos carregar a nossa cruz e segui-lo nesse caminho do Calvário, precisamos ser fiéis ao chamado que nós ouvimos. Precisamos nos manter nesse caminho. Precisamos, mais do que tudo, desesperadamente ouvir, não apenas ouvir a voz do Salvador, mas seguir em suas pegadas. O apóstolo Pedro escreve que tudo aquilo que ele nos ensinou era para que nós sigamos nas pegadas do nosso mestre e façamos aquilo que ele fazia. Por isso, nós estamos nessa jornada, durante a Quaresma, que acaba hoje, se encerra hoje, e amanhã nós já começamos a Semana Santa, a semana chamada Santa, semana em que nós meditamos acerca daquilo que Jesus fez na cruz por nós. A semana de sua paixão, a semana na qual ele convidou os seus discípulos para uma última refeição. Logo depois, tendo cantado um hino, ele foi ao jardim do Getsêmani sofrer uma aflição profunda, uma aflição aguda. Nessa semana, nós aprendemos também, nas semanas anteriores, que Jesus foi traído. Jesus estabeleceu um novo jeito de governar, um jeito que não era costumeiro antigamente, mas que agora Jesus estabelecia um novo governo, um governo dominado não por paus, não por espadas, mas dominado pelo amor. Nós somos convidados por Jesus no caminho do Calvário a tomar a nossa cruz e segui-lo de todas as formas. Hoje, nós, pela graça de Deus, vamos voltar um pouquinho na narrativa do evangelista Marcos, porque até a semana passada nós ficamos durante várias semanas no capítulo 14 do Evangelho, falamos sobre a última ceia, falamos sobre a aflição de Jesus no Getsêmani, falamos sobre a sua prisão. Mas hoje, domingo de Ramos, eu te convido a voltar para o capítulo 10 de Marcos, para vermos aquilo que aconteceu exatamente uma semana antes desses eventos, no domingo de Ramos. É a narrativa de Marcos capítulo 11, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e, logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam: conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Essa é a palavra do Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos mais uma vez, nós vamos orar. Querido Deus, essa é a tua palavra, nós agradecemos ao Senhor por ela. Nós te agradecemos, Senhor, porque através dela o Senhor sempre fala conosco.
A tua palavra é viva, é eficaz, capaz de nos transformar, capaz de mudar quem somos. Por isso nós te pedimos agora que à luz da tua palavra nós sejamos mudados. Que à luz da tua palavra nós sejamos transformados. Que à luz da tua palavra, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei do Universo, seja mais uma vez reconhecido por esses discípulos que somos nós, que tantas vezes andamos perdidos na nossa jornada. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Cristo montado no jumentinho em humildade e a vermos o Rei do Universo, mas também o Rei das nossas vidas, o Rei da nossa salvação. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos, desvenda os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que a tua palavra nos revele mais uma vez Jesus. Espírito Santo, nos revele Jesus mais uma vez, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Cristo. Amém e amém. Já faz 2 anos, foi em 2019, quando finalmente, pela primeira vez na minha vida, eu conheci o famoso litoral paulista. Eu que cresci na beira da praia, lá na Bahia, estava acostumado a ir às praias lá. E a minha cidade fica muito perto da praia. Mas, naquele ano de 2019, os pais da Bia tinham conseguido tirar férias e eles convidaram a gente para passar um tempo com eles no litoral paulista. A gente foi para Ubatuba. E eu que nunca tinha pegado as estradas, que provavelmente muitos de vocês conhecem bem, eu fiquei assustado com o tanto de curva que tinha nessas estradas. E eram desfiladeiros, assim, terríveis. Você provavelmente está tendo aí na sua tela uma das fotos da Tamoios que leva a gente até Ubatuba. Era cada curva que eu ficava com muito medo. Curvas que o motorista tinha que passar a 20 km por hora. E você que dirige sabe que é necessário muita atenção, ainda mais como a gente foi. A gente foi debaixo de chuva e com muita neblina. Então pense na dificuldade que era. Mas todo o trabalho, toda a dificuldade que a gente teve enfrentando essa estrada cheia de chuva, neblina e muitas curvas foi recompensada com um final de semana muito agradável na companhia da minha família. Você pode estar pensando, Tássio, final de semana na companhia do sogro e da sogra. Isso deve ser algo terrível. Foi muito bom, os pais da Bia são gente boa. Mas foi uma experiência muito interessante ver a aflição de uma viagem numa estrada perigosa, numa estrada difícil, ser recompensada pelo final, pela chegada, pelo ponto de chegada. Pastor, por que você está contando essa história de que você foi para a praia? É para fazer inveja na gente que já está de quarentena faz mais de 1 ano, que não pode ir na praia? Não, não é para fazer inveja em vocês. Mas é para tentar fazer com que você tenha uma noção da viagem que todos os anos os peregrinos judeus faziam até Jerusalém. Agora na sua tela você está vendo a estrada e o relevo de da caminhada que levava os judeus rumo a Jerusalém. Se você vê na parte de baixo, existe um quadrado aí, é a cidade de Jericó, era onde Jesus estava. E no capítulo 10, um capítulo antes do capítulo que a gente acabou de ler, conta-se a história que Jesus estava em Jericó e quando Jesus estava saindo de Jericó, um cego clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era o cego Bartimeu. E no finalzinho do capítulo 10, a gente vê Jesus sendo reconhecido por um cego, porque as pessoas, os judeus que tinham as vistas perfeitas, não conseguiam enxergar que Jesus era o filho de Davi, mas aquele cego, Bartimeu, reconhecia que Jesus era rei. Dizer que Jesus era filho de Davi implicava dizer que ele era o descendente real prometido de Deus. Ele era aquele que viria ocupar o trono de Israel. Um cego reconhecia isso, mas os judeus ainda não haviam reconhecido. E quando Jesus sai de Jericó, que fica a 250 metros abaixo do nível do mar, e você tem agora na sua tela uma outra imagem, do seu lado direito da tela, você está vendo aí Jericó, 250 metros abaixo do nível do mar, uma cidade que provavelmente parecia um caldeirão de tão quente. Você vai ver que Jesus fez todo esse percurso subindo até o canto esquerdo da sua tela. Você tem a imagem de Jerusalém,
que ficava 750 metros acima do nível do mar. Ou seja, era uma caminhada de 1.000 metros de altitude e mais de 25 a 33 quilômetros aproximadamente de caminhada. Tássio, por que você está contando isso para a gente? Por que você trouxe esses mapas, essas imagens? Eu não entendo muito bem. Pensa comigo, se eu que fui de carro daqui para o litoral paulista, fiquei aliviado quando finalmente cheguei lá. Imagina os peregrinos judeus que saíam de lá de Jericó, saíam das regiões da Galiléia que ficavam à esquerda de Jericó, à direita de Jericó. Quando eles faziam todo esse percurso, subiam essas colinas, essas montanhas íngremes, e você vai ver aí, se a Raíssa conseguir colocar para a gente o mapa de novo, por favor, que antes de chegar a Jerusalém existe um pico aí, o ponto mais alto, que é o ponto do Monte das Oliveiras. Então quem estava embaixo não conseguia enxergar Jerusalém. A gente conhece por conta da parábola do filho Me perdi aqui na parábola. A parábola do bom samaritano. Pronto, consegui lembrar. Na parábola do bom samaritano, a gente sabe que era exatamente esse caminho entre Jericó e Jerusalém que os peregrinos faziam. Era exatamente esse caminho que os peregrinos faziam. Então eles subiam e não conseguiam enxergar o fim da jornada deles. Mas quando eles chegavam nesse pico aí, esse penúltimo pico, existia o Monte das Oliveiras, e ali finalmente eles conseguiam avistar Jerusalém. Só que antes de ir para Jerusalém, eles tinham que descer pelo vale de Cedron e subir novamente a Jerusalém. Eu estou contando isso porque na parábola do bom samaritano, nós sabemos que assaltantes habitavam essas estradas perigosas. Eram caminhos íngremes, cheios de desfiladeiros, era muito comum as pessoas acabarem caindo, se machucando. Era um caminho de deserto, uma estrada muito difícil. Imagina esses peregrinos que todos os anos subiam para Jerusalém com a esperança de adorar a Deus no templo. Quando eles chegavam nesse último pico da caminhada no Monte das Oliveiras, eles conseguiam avistar Jerusalém e falarem: glória a Deus, a gente chegou. O alívio da chegada em Jerusalém era algo que todos aqueles peregrinos que iam todos os anos celebrar a Páscoa, celebrar a festa dos tabernáculos tinham. Jesus, quando está subindo de Jericó até Jerusalém, ele faz esse mesmo caminho. E quando Jesus chega ali, ele se encontra com mais uma multidão de peregrinos, porque a gente sabe que Jesus está fazendo a sua última subida para a cidade de Jerusalém. Nos evangelhos a gente vê Jesus indo várias vezes de um lado para o outro, mas essa era a última vez que Jesus estaria subindo, fazendo esse caminho até Jerusalém. E por que Jesus e as outras pessoas faziam esse caminho todos os anos? Porque era em Jerusalém que as esperanças de Israel, as esperanças dos judeus estavam repousadas. Era ali que o templo estava, mas também era ali a cidade de Davi, a cidade do grande rei. A cidade onde o Messias prometido por Deus viria libertar o povo da sua escravidão, do seu domínio do Império Romano. Os peregrinos que subiam nessa estrada tão difícil para Jerusalém, estavam indo para o lugar onde o Deus vivo tinha escolhido para habitar. E muito mais do que habitar, Deus colocou a sua presença naquela cidade para que o seu povo pudesse se encontrar com Ele. Os judeus vinham ali para celebrar as festas antigas que lembravam eles da libertação que eles haviam tido no passado também. Agora pensa esse povo sofrido, esse povo que tinha passado por situações terríveis em sua vida, a maioria deles muito pobres, sobem até aquela cidade numa Páscoa diferente. E quando chegam lá, eles ouvem falar, um burburinho está rondando a cidade, debaixo do sol causticante que queima a cabeça daqueles peregrinos judeus. Eles ouvem a notícia de que um novo rei está surgindo e que esse rei vai libertá-los de uma vez por todas, de todas as prisões que os acorrentavam, os prendiam. Os impostos caros e altíssimos que Roma cobrava deles não seriam mais cobrados. E quando os peregrinos começam a ouvir que no caminho para Jerusalém existe um novo rei surgindo,
a esperança começa a brotar, porque é justamente num tempo de libertação, que é a Páscoa. Lembrem-se que a Páscoa judaica celebrava a libertação dos hebreus do Egito. É exatamente num tempo de libertação que um novo Messias, um novo rei surge. E nesse texto que a gente acabou de ler, de Marcos capítulo 11, a gente vê uma cena central. E essa cena central está retratada nessa imagem belíssima que o pessoal do lecionário postou hoje. É uma imagem que data do século XIX. Uma imagem que mostra para a gente a humildade e a singeleza de um Jesus chegando montado num jumentinho na cidade. E algo que eu gosto muito nessa pintura, quase que impressionista, que a gente tem aí na tela, é que à frente você vai ver crianças carregando ramos nas mãos. Parece que do lado direito aí da sua tela tem uma criança em cima de uma árvore. Mulheres, homens felizes e Jesus em cima do jumentinho montado, entrando. Essa é a cena central desse texto que a gente acabou de ler. Se você pudesse destacar a cena mais chocante desse texto que a gente leu, não foram os discípulos indo buscar um jumentinho, não foi Jesus entrando no templo, olhando e voltando para Betânia. A cena central é Jesus montado no jumentinho entrando na cidade. O versículo 8, versículo 9, versículo 10, muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros estendiam ramos que haviam cortado nos campos. O povo sofrido estava dando boas-vindas dentro da cidade para um novo rei. E a pergunta que fica para mim e para você, se nessa cena central Jesus é aclamado, Jesus é recebido como rei, que tipo de rei é esse? Era muito normal naquela época as pessoas receberem nas cidades reis que vinham montados em carros de guerra, puxados por cavalos de raça, mas um rei que vinha montado num jumentinho. Jesus é aclamado rei nessa passagem de Marcos 11, mas que tipo de rei Jesus é? Jesus é o rei que trata seus súditos como amigos. Essa é a primeira coisa que a gente aprende vendo esse texto, que Jesus é o rei que trata os seus súditos como amigos. Algo muito interessante no Evangelho de Marcos é que, por vezes, você vai ver alguns amigos misteriosos de Jesus aparecerem. Jesus manda alguns dos seus discípulos buscarem esse jumentinho, e quando chegam lá no povoado de Betfagé, perto de Betânia, os discípulos veem o jumentinho como Jesus havia dito e desamarram o jumentinho, e as pessoas que estavam ali falaram: opa, o que vocês estão fazendo? Desamarrando o jumentinho, estão indo levar para onde? E os discípulos só precisam dizer: o mestre mandou levarmos esse jumentinho. O mestre precisa dele. Depois ele vai devolver. E é interessante que aqueles que deveriam ser súditos de Jesus tratam Jesus como amigo. Eu não sei você, mas eu só empresto coisas para quem eu gosto muito e para quem eu tenho muita consideração. Você que é apegado às suas Tupperwares aí na sua casa, você só empresta Tupperware para quem você tem muita consideração. Pessoas do seu convívio, muito próximas. E olhe lá, às vezes você coloca até num papel alumínio, embrulha num papel filme, está tudo certo. Jesus trata os seus súditos como seus amigos. Jesus não chega empurrando. Jesus não chega dizendo: eu quero isso daqui, é meu, eu vou tomar de vocês à força. Jesus pede que seus 2 discípulos o peguem e apenas digam: o mestre precisa dele, eu vou devolver. Eu trago para vocês depois, eu não vou me apossar do que é de vocês. Que rei faria isso? Sabemos que os reis da antiguidade eram muito truculentos. Se eles queriam alguma coisa, pronto, acabou, eu vou pegar e é meu. Mas Jesus trata os seus súditos como amigos. Mas existe uma outra cena no Evangelho de Marcos em que outros amigos misteriosos de Jesus aparecem. É quando na última ceia Jesus manda 2 discípulos irem preparar um lugar. E quando os discípulos chegam no povoado, os discípulos se encontram com um homem e eles falam: olha, a gente quer preparar a ceia na sua casa. Esse homem não faz pergunta nenhuma, o texto não mostra para a gente ele fazendo pergunta, ele apenas diz que o mestre venha. Ele apenas começa a tomar providências para que a ceia aconteça.
Jesus tem os seus amigos espalhados por todos os cantos do mundo. Será que eu e você temos agido como amigos de Jesus, que não se reconhecem como súditos? Será que nós somos aqueles que não precisam que Jesus dê uma palavra de ordem para nós? Nós apenas vemos a necessidade, aquilo que Ele quer que nós façamos e apenas cedemos os nossos bens, o nosso tempo? Será que nós somos aqueles amigos de Jesus, sem nome, misteriosos, mas que dão de si, dão do que têm, em favor do próximo? Pense no coração desses moradores dessas vilas. Por todos os anos, os peregrinos passavam, iam e vinham por ali. Olha só a alegria deles de servirem o Mestre. Para nós fica o questionamento, será que eu e você estamos prontos a deixar os nossos bens, a deixar a nossa vida à disposição do Mestre para Ele fazer o que quiser? Jesus quer nos tratar como amigos, não como súditos. Será que você tem aceitado essa amizade com Jesus de bom grado? Ou será que você quer que Ele seja aquele rei que tome as coisas de você à força? Que tipo de rei Jesus é? Jesus é o rei que trata os seus súditos como amigos, mas Jesus também é o rei humilde. Jesus não se preocupa com a impressão que ele iria causar entrando na cidade montado num jumentinho, em vez de entrar montado num cavalo. Os reis da época de Jesus entravam com comitivas, cheios de pompa, cavalos bonitos puxando esses reis, só que Jesus chega montado num jumentinho. Essa informação do tipo de animal que Jesus entra montado em Jerusalém é dada para a gente no Evangelho de Mateus, porque no original aqui você vai ver que poderia ser qualquer animal de pequeno porte, poderia ser um potrinho, um cavalo pequeno. Mas essa entrada de Jesus em Jerusalém sobre um jumento precisava acontecer desse jeito, precisava ser em um jumento, não podia ser em um cavalo, porque Jesus estava aqui cumprindo uma profecia muito antiga. Uma profecia que falava não do poder e da glória desse rei, mas que falava da humildade desse rei. Ao escolher um jumentinho, um animal de pequeno porte para entrar em Jerusalém, Jesus está cumprindo a promessa de Zacarias 9:9. Zacarias, muito tempo antes, escreveu a respeito de Jerusalém, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, vem o teu rei, justo e salvador. E olha só que expressão pontual Zacarias coloca aqui: o teu rei é justo e salvador, mas ele vem humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9:9. Jesus é o rei que trata os seus súditos como amigos, mas Jesus também é o rei humilde. O rei que vem para salvar, para libertar um povo. O rei que vem trazer justiça, sim, que vem julgar os povos, sim, mas é o rei que vem em humildade. Ele não vem colocando o dedo em riste para ninguém. Ele não vem apontando os pecados de ninguém, como diz o profeta Isaías, ele não vem para torcer a cana moída e nem para apagar o pavio que fumega. Jesus não veio para massacrar mais ainda um povo sofrido, Jesus veio como um rei humilde. E aqui, meus irmãos, existe uma outra lição muito forte e profunda para mim e para você. Será que, como discípulos de Jesus, que hoje nós somos reis e sacerdotes estabelecidos por Jesus sobre a terra para reinarmos com Ele aqui na terra, será que eu e você, como reis e sacerdotes que somos, nós temos sido humildes como nosso mestre? Ou será que nós queremos assumir o lugar do mestre nesse mundo? O nosso rei veio humilde montado num jumentinho. Será que nós temos assumido o nosso lugar de reis e sacerdotes humildes que servem? Ou será que nós queremos a primazia para nós? Filipenses capítulo 2, um hino cristológico muito bonito no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ao escrever esse hino que provavelmente os cristãos filipenses cantavam, os cristãos em Filipenses que tinham muitos problemas de relacionamento, provavelmente um se achava mais do que o outro, o apóstolo Paulo diz para eles: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual não usou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, Jesus se esvaziou, assumindo forma de servo e sendo conhecido em figura humana.
Ele foi obediente ao Pai, obediente a Deus e obediente até a morte, morte de cruz. Será que como reis e sacerdotes nós temos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de nos esvaziarmos, de assumirmos a nossa forma de servos? Jesus é o rei que trata os seus súditos como amigos, mas Jesus também é o rei humilde. Esse rei, que é um rei humilde, é também um rei revelado. Nós, que junto com os discípulos de Jesus já descobrimos lá em Marcos 8, no capítulo 8 de Marcos, os discípulos descobrem que Jesus é rei. E ali Pedro faz uma declaração: tu és o Cristo de Deus, tu és o rei. E ali em Marcos capítulo 8, o mistério, que desde o capítulo 1 de Marcos a gente não sabia direito quem Jesus era. Várias vezes aparece a pergunta: quem é esse que faz isso? Quem é esse que faz aquilo? Mas em Marcos 8 os discípulos têm os seus olhos desvendados para verem quem Jesus era. Eles descobrem em Marcos 8 que Jesus é rei. E depois de descobrirem que Jesus é rei, Jesus faz o convite para eles: quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A gente já descobriu que Jesus é rei. Os nossos olhos já foram abertos. Porém agora, quando Jesus entra montado num jumentinho na cidade de Jerusalém, e aquela imagem que a gente viu agora há pouco, muito singela, de crianças estendendo palmas nas mãos, é o retrato de um povo sofrido que finalmente tem diante dos seus olhos a figura de um rei que os trata não como súditos, mas como amigos. Jesus, o rei montado no jumentinho, é o retrato de um rei que não oprime os seus súditos, mas é um rei que é humilde, um rei que se torna servo. E agora, a cidade que antes tinha os seus olhos fechados para saber quem é Jesus, agora eles reconhecem: Jesus é o rei revelado. Cristo não era apenas um segredo agora, que apenas os discípulos guardavam. Jesus era reconhecido diante de todos. E o papel dos discípulos é crucial aqui, porque os discípulos são os primeiros a estenderem os seus mantos sobre o jumentinho e darem passagem para esse rei. Será, meus irmãos, que a nossa atitude como discípulos tem revelado Jesus ao mundo? Será que nós temos sido os primeiros a tirar os nossos mantos, tirar a glória de sobre nós e colocar sobre o chão para que o rei passe? E quando nós fazemos isso, quando nós assumimos forma de servo, quando nós nos humilhamos diante do poder do rei soberano, será que as outras pessoas têm visto? Será que a semelhança de João Batista nós temos dito na nossa vida: o que importa é que ele cresça e que eu diminua? Do capítulo 8 de Marcos em diante, os discípulos passaram a crer que Jesus era o verdadeiro e justo rei dos judeus. E agora, no caminho dos discípulos, junto com Jesus, rumo a Jerusalém, Jesus é saudado finalmente, é reconhecido finalmente por toda uma cidade como rei, porque os seus discípulos tiveram a atitude de reconhecê-lo primeiro como rei. Esse mundo perdido só vai reconhecer Jesus como rei se você viver de forma que revele a realeza de Jesus. Se você viver todos os dias da sua vida submetendo os seus dias, as suas atitudes, submetendo os seus sonhos, os seus desejos a Ele que é o Rei. Você pode imaginar essa cena? No Oriente Médio, antigamente, as pessoas não estendiam os mantos delas para que pessoas importantes passassem. Elas não faziam isso, nem mesmo para um ancião da família, a quem eles honrassem muito. Eles não estenderiam os mantos delas para qualquer pessoa. Apenas quando reis chegavam vitoriosos das suas campanhas e das suas guerras, as pessoas os recebiam, estendendo seus mantos no chão empoeirado do deserto, de cidades cheias de poeira, como eram as da antiguidade. Será que hoje eu e você estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto? Será que hoje eu e você estamos dispostos a sujar a nossa roupa
para abrir caminho para que o rei seja honrado através das nossas atitudes? Será que hoje eu e você estamos dispostos a revelar Jesus, saindo da nossa zona de conforto e servindo, arregaçando as nossas mangas? Será que você está disposto a sujar a sua roupa com o pó dessa terra, lidando com os marginalizados, lidando com as pessoas que ninguém quer chegar perto? Ou será que a gente quer continuar vivendo dentro da igreja com uma devoção que honra Deus apenas de palavras, que honra Jesus como rei apenas com músicas bonitas, mas que não honra Jesus com atitudes? Será que a gente quer apenas experiências religiosas que consolem e acalentem o nosso coração? Ou será que nós queremos revelar Jesus para esse mundo? Jesus é sim o rei que trata súditos como amigos. Jesus é sim o rei humilde, mas Jesus é o rei que precisa ser revelado a esse mundo através das minhas e das suas ações. N.T. Wright, um estudioso do Novo Testamento, fala a respeito das aclamações que foram gritadas na entrada de Jesus em Jerusalém, quando aquela cidade reconhece Jesus como rei. Eles gritavam Hosana nas maiores alturas. Hosana, diz N.T. Wright, é uma palavra hebraica que mistura louvor exuberante a Deus com oração para que Deus salve seu povo e que faça isso imediatamente. Note que nessa expressão Hosana existe um senso de urgência. Note que nesse grito de louvor existe também um grito desesperado por salvação. O princípio e o fim do canto daquelas pessoas, o canto animado delas, são tomados por Salmo 118, 25 e 26, o texto que a gente leu no começo do nosso culto hoje. Esse texto fala sobre subir a Jerusalém e ao templo. A sentença seguinte, aquilo que é dito logo depois, significa literalmente, bendito é o que vem. Existem muitos cânticos hoje que reproduzem isso em hebraico, Baruch Rabá Hashem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas no hebraico, no aramaico, dizer bendito é o que vem em nome do Senhor quer dizer seja bem-vindo. Essa é a maneira de dizer bem-vindo. No meio do canto, aquelas pessoas incluíram uma oração muito perigosa. Bem-vindo ao reino de nosso pai Davi. Deixa eu destrinchar essa fala do N.T. Wright aqui. Aquelas pessoas viviam desesperadas. Eram tempos muito parecidos com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Existia um senso de urgência no clamor por Hosana. Nós, como povo do Senhor hoje, louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome dEle, dizemos Hosana, sim, Senhor, louvado seja o Teu nome, mas o nosso grito de Hosana hoje precisa ser um grito que tem esse senso de desespero. Senhor, salva-nos imediatamente. Senhor, olha para a situação do nosso país. Nós não temos poder para te dar ordens, mas nós clamamos, precisamos do Senhor agora, precisamos da intervenção do Senhor agora. Será que temos no nosso coração clamado como aquele povo que tinha um senso de urgência, que já estava sofrendo há muito tempo? Será que o nosso coração clama como o coração daqueles judeus? E é muito interessante que a gente pode fazer uma analogia com a nossa história. Se hoje existe um senso de urgência no nosso chamado, no nosso clamor ao Senhor, nós não estamos subindo para Jerusalém terrena. Eu e você estamos subindo para uma nova Jerusalém. E todas as vezes que nós clamamos pela intervenção do Senhor na situação do nosso país, todas as vezes que clamamos pela intervenção do Senhor na vida de um ente querido nosso, que está afastado dos caminhos do Senhor, esse senso de urgência deve ser clamado não por Hosana apenas. O nosso coração deve clamar também Maranata. Os judeus clamaram Hosana, salva-nos, Senhor. O nosso grito de Hosana hoje é Maranata, Senhor, vem logo. Abrevia o tempo do nosso sofrimento. Bendito é o Senhor que vem, seja bem-vindo, Senhor, para restaurar, sim, a situação do Brasil hoje, mas bendito seja quando o Senhor vier entre as nuvens com poder e glória para nos salvar e nos libertar de uma vez por todas do poderio do pecado. Aqueles judeus, na semana da Páscoa, fizeram um outro clamor a Jesus.
seja bem-vindo. Salva-nos, Rei. Seja bem-vindo. Mas nós reconhecemos que o Senhor não é qualquer rei. Hosana ao filho de Davi. Seja bem-vindo, Jesus, ao entrar aqui na cidade de Jerusalém, ao entrar pelas portas dos justos, que nós lemos no Salmo 118, no começo do culto. Os judeus estavam dizendo, seja bem-vindo para ocupar o lugar que é seu, nessa cidade. Seja bem-vindo para ocupar o lugar que é seu, em nossas casas, em nossas vidas. Clamar ao Senhor Jesus, hosana hoje, implica entregarmos a Ele o governo das nossas vidas e das nossas casas mais uma vez. Pedir para que Jesus governe sobre o nosso país é entregar a Ele o controle da situação. Mas muitos de nós estamos dispostos a gritar hosana até a página 2, porque quando Jesus começa a fazer as suas exigências de como nós devemos nos portar, de como nós devemos viver, a gente começa a falar, peraí, Senhor, aqui não. Meu hosana é só, me salva, faça o que eu quero, mas aqui não. Dizer hosana ao filho de Davi é dizer, Senhor, vem, toma o seu lugar como rei. Eu entrego o controle nas tuas mãos e estou disposto a pagar o preço de te obedecer, de obedecer às tuas ordens. Existe um cântico que foi cantado pelas igrejas nos anos 90 à exaustão, que fala sobre Jesus como leão de Judá. E esse Jesus atrairia para Sião povos que verão e virão a Sião para aprender da lei do Senhor, para serem governados pela justiça do Senhor. Esse leão de Judá que prevaleceu, essa raiz de Davi, esse descendente de Davi, faz algumas exigências para nós. Será que nós temos submetido as nossas vidas ao domínio desse rei? Jesus é o rei que trata súditos como amigos. Jesus é o rei humilde. Jesus é o rei que é reconhecido por todos, mas Jesus é também o rei eterno. Esse episódio de Jesus entrando nas portas de Jerusalém, montado no jumentinho, não era novidade para aqueles judeus. 200 anos antes, havia um homem chamado Judas Macabeu. Ele era descendente de Macabeu. E Judas, ele foi um libertador levantado por Deus para libertar o povo de Israel, os judeus, do poder de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era um rei romano que oprimia e cobrava altos impostos dos judeus. E Judas Macabeus se levantou, venceu um pequeno exército de Roma, e ao vencer, o Judas Macabeus volta para Jerusalém, entra pelas portas de Jerusalém montado num cavalo. As pessoas pegam as suas roupas, estendem ao chão, vêm com ramos levantados, saúdam a entrada de Judas Macabeu. E nessa entrada, Judas vai até o templo, purifica o templo, restitui o trabalho dos sacerdotes que antes estava parado, o templo estava impuro, Judas purifica aquele templo. E durante 100 anos, os descendentes de Judas governam Israel de uma forma justa. Porém, a gente conhece a história, o Império Romano novamente abafa a revolta dos judeus, dos macabeus, e novamente estabelece o seu governo opressor sobre o povo de Deus. 200 anos antes, aconteceu essa história com Judas. Agora, um outro homem, Jesus, entra não montado no cavalo, ele entra num jumentinho. A gente vai ver, na sequência do texto, a gente não vai conseguir compartilhar isso hoje, mas na sequência do texto você vai ver que Jesus entra no templo no dia seguinte, expulsa do templo vendedores, cambistas, derruba mesas com dinheiro,
Só que o reino que Jesus estabelece, ao entrar em Jerusalém montado no jumentinho, não é um reino que dura 100 anos. O reino que Jesus estabelece não é um reino que dura 400 anos, como durou a dinastia de Davi, até o tempo do exílio. O reino que Jesus estabelece não é um reino passageiro, o reino que Jesus estabelece é um reino eterno. Jesus sobe para Jerusalém na sua jornada final. Jesus de Jericó sobe até Jerusalém. E ao subir ali, ele sabe que seria necessário que ele fosse derrotado. Enquanto Judas Macabeu entrou em Jerusalém como vitorioso, Jesus entra sendo aclamado como rei, mas ele sabe que dali a uma semana ele vai ser derrotado, ele vai ser traspassado pela espada, não pela espada de Roma, não pela espada dos sacerdotes, mas a espada do próprio Deus, da ira de Deus vai traspassar o lado de Jesus Cristo, ele vai morrer ali. Porém, o governo que Jesus vai estabelecer através da sua morte não é um reino como o de Davi, não é um reino como o de Judas, mas é um reino eterno. É um reino eterno. Se você avançar na história e for até o livro de Apocalipse, você vai ver que no dia do Senhor, um domingo como esse, que eu e você estamos vivendo, João estava adorando na ilha de Patmos, no seu exílio, e de repente, ele é levado por Deus em uma visão. Ele cai aos pés de Jesus como morto, porque ele vê aquela visão resplandecente do Jesus glorificado. Nas mãos desse homem existe um livro que ninguém pode abrir. E João começa a chorar, porque ele sabe que a história do povo de Deus, a história de um povo sofrido, estava dentro daquele livro. E ele chora muito, chora copiosamente. De repente, um homem toca no ombro de João e diz: João, não chores. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que foi morto, venceu a morte e virá abrir o livro. A história que hoje está atravancada, a história que hoje está travada, a história que hoje parece ser derrota para mim e para você, já foi aberta, já foi desatada pelo Cordeiro de Deus, pela raiz de Davi que venceu e que o livro abrirá e que reinará eternamente. O governo dele não terá fim. Esse Jesus que é o rei humilde é também o rei eterno. O rei que na eternidade está sobre o trono, o rei que é o cordeiro, o rei que é o leão, o rei diante do qual 24 anciãos na eternidade se prostram, lançam suas coroas aos pés desse rei. É esse rei que Marcos quer revelar para a gente nesse texto. É a esse rei que nós cantamos Hosana, salva-nos, Senhor. Não é um rei opressor, não é um rei passageiro, não é um presidente, um primeiro-ministro que depois do seu mandato acaba de cumprir a sua obrigação. Não, ele reina sobre o universo eternamente. E esse é o consolo que eu e você podemos ter. Que tipo de rei Jesus é? Jesus é o rei que trata seus súditos como amigos. Jesus é o rei humilde. Jesus é o rei revelado. Mas Jesus também é o rei eterno. Jesus é o rei eterno. Se você olhar para o último versículo que nós lemos, você vai ver uma cena de Jesus indo ao templo. Quando Jesus vai ao templo, nessa parte do texto, ele olha tudo que estava ali, provavelmente o movimento já estava cessando, porque era tarde, estava anoitecendo já. Jesus olha, e o texto termina dizendo que Jesus sai dali e vai para Betânia. Parece algo simples, ele provavelmente foi para Betânia dormir, e no outro dia a gente vê que Jesus volta para o templo, e ali ele purifica o templo. Mas por que Marcos mostra 2 vezes Jesus indo para o templo? E no texto que a gente leu hoje, essa primeira vez que Jesus foi ao templo, por que Marcos registrou? Jesus não fez nada ali, ele só foi lá, olhou e saiu. Marcos mostra Jesus indo para o templo. Jesus olha para aquele lugar, onde havia tanta corrupção, onde o povo que deveria honrar o nome do Senhor, na verdade, não estava honrando o nome do Senhor. E por causa de toda a corrupção que havia no meio daquele templo, que havia no meio do povo de Deus, Jesus sai para Betânia.
Betânia é uma vila, um vilarejo, um lugar, mas o significado dessa palavra Betânia significa casa da aflição, casa do sofrimento. Marcos registra isso para que eu e você saibamos que esse rei que nos trata como amigos, esse rei que é humilde, esse rei que é eterno, esse rei que foi revelado a nós, é o rei que nos salva, sim. É o rei que nos liberta, sim, da opressão. Mas como Jesus faz isso? Jesus faz isso indo para a casa da aflição. Jesus vai até a casa da aflição. Jesus passa pela aflição no próprio corpo. E nós vimos isso aqui no dia que falamos a respeito da agonia que Jesus enfrentou no Getsêmani. Na cruz, Jesus passou pela aflição para que eu e você pudéssemos ser resgatados, para que eu e você pudéssemos ser libertos de uma vez por todas. Mas uma vez que eu e você descobrimos que tipo de rei Jesus é, as perguntas que ficam para mim e para você é: que tipo de súdito somos nós? Que tipo de servos desse rei nós somos? Será que nós somos os servos que estão dispostos a colocar os seus bens à disposição do rei? Que tipo de súdito você é? Você está disposto a colocar os seus bens, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos à disposição do rei? Assim como aqueles homens colocaram um jumentinho, o outro homem colocou a sua casa à disposição de Jesus. Que tipo de súdito somos nós? Será que nós somos os súditos que se espelham no exemplo de humildade deixado pelo nosso Rei Jesus? Que tipo de súditos somos nós? Nós somos aqueles súditos que vivem uma vida que honre o Rei, que obedece a esse Rei. Que tipo de súditos somos nós? Nós somos os súditos que aguardam a vinda do Rei, aguardam a consumação da história por meio desse Rei. Jesus é o Rei revelado, mas Ele exige de mim e de você algumas atitudes. Que tipo de súdito você é? A minha oração é que no nome de Jesus, você aprenda com o exemplo do Rei humilde. Que no nome de Jesus, você como amigo dele, se disponha a entregar os seus bens, a entregar seus dons e talentos diante dele. A minha oração é que você viva uma vida que honre o Rei. A minha oração é que como igreja, nós clamemos Hosana, sim, mas junto com o nosso clamor de Hosana, nós clamemos Maranata. Aguardamos, ó Rei, a tua vinda. Bendito é o que vem. Seja bem-vindo, Senhor. Volta logo. Nós te aguardamos, nós ansiamos pela tua vinda. Bendito é o que vem. Amém.